Olá, eu sou o Ed Lima e no vídeo de hoje nós vamos dar uma passada sobre os arquétipos de Cult: A Divindade Perdida e no final vamos escolher um personagem e desenvolvê-lo detalhadamente. Vamos para o vídeo então. Montar um personagem em Cult: A Divindade Perdida não é só escolher atributos, é decidir que tipo de ser humano, ou quase humano, encara o mundo que esconde horrores por trás do véu da realidade. Cada arquétipo é uma lente, mostra tanto as forças quanto as feridas do personagem. Vamos lá conhecer um pouco de cada arquétipo. Cult possui 20 arquétipos despertos, um arquétipo adormecido e 4 iluminados. Adormecido é o humano comum, cego para o horror, vivendo preso na prisão da realidade sem saber. Conscientes são aqueles que perceberam e sentem que a realidade não é o que se parece. Dentro dele, então, temos os 20 arquétipos. Acadêmico, o intelecto como arma, mas também como prisão. Conhece muito, mas paga o preço de enxergar o que os outros preferem ignorar. Agentes, o espião, o policial secreto, o braço oculto do sistema, vive de lealdades frágeis e verdades perigosas. Amaldiçoado, marcado pelo destino ou por algo além dele, carrega a ruína, mas também o poder que nasce da dor. O andarilho, nunca pertence a lugar nenhum. Estradas e fronteiras são sua casa, mas o vazio o persegue. Artista, cria beleza para enfrentar o abismo ou revela o próprio abismo em sua arte. Atravessador, alguém entre mundos, entre gangues, empresas, ideologias, vive de negociar sobrevivência. Brinquedo, usado, manipulado, reduzido a objetos, mas talvez mais consciente do que aparenta. Buscador, sempre em jornada, sempre insatisfeito. A resposta parece perto, mas cada passo abre um novo enigma. Carreirista, obcecado por poder, status e reconhecimento. O sucesso é seu altar, mas será o suficiente? Cientista, desbrava a lógica, desmonta a realidade. A cada descoberta encontra um vazio mais profundo. Criminoso, fora da lei, mas dentro de um código próprio. Sobrevive nas sombras da sociedade. Descendente, carrega o peso da herança familiar, de sangue ou de maldição. O passado o molda, mas não o liberta. Detetive, segue rastros, junta fragmentos, procura a verdade, mesmo quando ela o destrói. Fragmentada, identidade quebrada, múltiplos pedaços, tentando coexistir, um reflexo do mundo despedaçado. Golpista, mestre da mentira e da manipulação, cada sorriso pode ser uma armadilha. Ocultista, sabe que o véu é frágil e que há algo além dele. O perigo é sempre perder nas sombras que estuda. Profeta, visionário, louco ou iluminado, enxerga padrões, preságios onde os outros veem só caos. Ronin, o guerreiro sem mestre, solitário e letal, vive para o conflito, mas anseia por propósito. Veterano, marcado por batalhas passadas, carregando cicatrizes que nunca fecham. Vingador, queimado por injustiças, a dor vira força e a violência se torna redenção. Entre os iluminados nós temos abominação, não deveria existir, mas existe, carne e pesadelos fundidos. Discípulo, serve a forças além do humano, seja por fé ou por submissão. Mago da morte, manipula o limite entre a vida e o além. Revenant, voltou da morte, mas nunca mais será o mesmo. Depois de ter dado uma passada rápida nos arquétipos de Cult, a gente resolveu escolher o Vingador. Esse é um arquétipo que ecoa histórias de pessoas despedaçadas pela dor, que encontram na vingança sua única razão de existir. E é aqui que entra a inspiração no filme Martyrs. Um personagem que, após sofrer horrores inimagináveis, transforma esse sofrimento em fúria e em propósito. Ele não é apenas alguém que revida, é alguém cuja alma foi reescrita pela dor. Forjado no sofrimento, vivendo para revidar contra o mundo que o quebrou. Como você pode ver no arquétipo do Vingador, ele apresenta desse formato, onde você tem as ocupações que você pode escolher o que seria o Vingador. Ele poderia ser uma dona de casa, poderia ser uma estudante, poderia ser uma empresária falida, enfim, tem várias opções. Depois
você escolhe aqui os segredos sombrios, que é o que vai ditar a regra para o jogo. E nós escolhemos aqui a vítima de experimentos médicos. Depois entra a parte de desvantagem. O arquétipo do Vingador, ele já automaticamente já vem com o juramento de vingança. Obrigatoriamente você já sai com isso, né? Depois nós vamos ver o que significa cada um deles. Na sequência, você escolhe uma outra desvantagem. Sempre você escolhe duas. Aqui no caso, como ele já saiu com o juramento de vingança, a gente pode escolher mais uma outra. E eu escolhi a esquizofrenia. Nas vantagens, você tem direito a escolher 3 vantagens. E a gente escolhemos percepção aumentada, que está conectado ao atributo de alma. O instinto de sobrevivência, que está conectado ao atributo de violência. E a fúria. A fúria não está conectado a nenhum atributo. Mas logo nós vamos ver o que faz cada um dessas vantagens. Nos atributos passivos você vai distribuir entre 2, 1 e 0. E nos atributos ativos você vai distribuir 3, 2, mais 1, 0, menos 1 e menos 2. O jogo mostra também para você criar relações entre os jogadores da mesa, né? Essas relações, cada uma dá uma pontuação, um bônus para alguma jogada que o personagem vá fazer, ou para aliviar a instabilidade do personagem, que no decorrer do jogo você vai perdendo estabilidade emocional, ao ponto de chegar a ficar louco e quebrar com o personagem. E também tem a opção de você decidir a natureza de 3 relações adicionais, NPCs, que você pode encaixar no jogo. Uma neutra, uma significativa que vai te dar um bônus de mais 1 e uma vital que vai te dar um bônus de mais 2. Como eu tinha dito, aqui está o segredo sombrio. Nós escolhemos vítima de experimentos médicos. E aqui tem um plot do que diz o vítimas de um experimento médico, que você foi submetido a experimentos médicos com resultados imprevisíveis, com ou sem seu conhecimento e consentimento. O experimento provocaram efeitos colaterais mentais e físicos ao longo do prazo que você sofreu ali, né? O jogo ele sugere também ímpetos pessoais que você pode colocar no personagem, uma motivação para ele. Aqui diz localizar os responsáveis, voltar a ser quem você era, vingar-se dos responsáveis, fazer as pazes com quem você se tornou, explorar outras dimensões e expor a verdade ao mundo. E agora vem as desvantagens. O arquétipo do Vingador, você já sai automaticamente com juramento de vingança, e a esquizofrenia foi o que a gente escolhemos. No juramento de vingança, o narrador sempre irá pedir uma rolagem para o jogador para ver como que está a motivação dele, o comportamento do personagem. Enfim, você sempre vai rolar 2d10. Com 15 mais, você mantém o controle da sua natureza vingativa, podendo agir racionalmente. Isso aqui dita muito quando você está diante da motivação da sua vingança, diante de repente do seu alvo que você está buscando. 10 e 14 você não consegue concentrar-se em nada além do seu alvo, e você recebe o menos 1 constante até cessar o envolvimento do alvo na cena em questão. Todos os testes que você fizer estará com o menos 1. E se você tirar um 9, sempre você terá que manter o sangue frio, que seria um outro movimento que eu vou explicar mais à frente. A partir daí, você fica obcecado e só consegue agir em prol de sua vingança. Fazer qualquer outra coisa requer essa rolagem aí de sangue frio, né? De manter o sangue frio. Sua obsessão não é atenuada enquanto o alvo permanece na mesma cena que você. E o esquizofrenia segue os mesmos exemplos também. 15 mais, você mantém sua insanidade sob controle. 10 e 14, o mestre ganha uma reserva. Esta reserva significa que o mestre tem para usar contra você. E 9, a esquizofrenia o domina. O mestre ganha 3 reservas. E aí, meu amigo, uma falha em cult é fatal. Depois das desvantagens, você tem 3 vantagens, que são os movimentos mais específicos de cada personagem. Tirando os movimentos básicos que todos os personagens fazem, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, cada personagem tem os seus movimentos próprios também, de acordo lá no arquétipo que você já sai, ou melhor, que você pode escolher, né? Que são, aqui nós escolhemos o instinto de sobrevivência, a percepção aumentada e a fúria. O instinto de sobrevivência, ele diz aqui: ao sofrer uma lesão grave ou crítica, você se recusa a desistir. Você sempre vai rolar os 2d10
e vai somar com seu atributo de violência. Em caso de sucesso, você pode ignorar temporariamente os efeitos das lesões, porém precisará de tratamento para estabilizá-las, assim que expirar o tempo limite. Enfim, você recebe danos, mas você ignora esses danos, sua motivação, a sua determinação ali o mantém impulsionado para a missão que você quer, o seu alvo. 15. Você ignora seus ferimentos até o conflito terminar. E você tem essas duas opções aqui que você pode colocar no seu personagem. Viciosidade, mais um constante para rolagens participar de combate. Toda vez que você tiver um conflito, você terá o mais um. Ou surto de adrenalina, mais um constante para rolagem suportar o ferimento, que é um movimento básico que todos os personagens têm. Você suporta aquela lesão ela não te derruba, você segue em frente. 10 e 14 você ignora seus ferimentos até terminar o conflito, mas você não tem nenhuma bonificação. E um menos 9, enfim, daquele jeito que eu já tinha dito. Percepção aumentada, você ao concentrar seus sentidos num local onde a ilusão é fraca, você vai rolar o atributo de alma, fazer uma rolagem junto com o atributo de alma. Obtendo sucesso, você tem visões sobre o local, podendo falar com entidades a ela vinculada. Você consegue enxergar, às vezes, até através do véu, né? Ver como que as coisas são. 15, você discerne detalhes claros sobre a localização. 10 e 14, você recebe algumas informações básicas sobre a localização. E menos 9, a ilusão rasga-se e o véu é levado temporariamente, revelando uma dimensão alternativa. E aí, está nas mãos do mestre como ele vai conduzir essa cena. E por último, fúria. Quando em combate, você pode despertar sua fúria interior. Você perde menos 1 de estabilidade, né? Você ganha raiva ao se ferir ou derrotar um inimigo. Você aumenta a sua raiva. A raiva dura até o final do combate, dando essas 3 opções para você. Um ataque brutal, você dá mais 1 de dano nos seus ataques. Você ignora a dor, você recebe mais 2 para suportar o ferimento. Logo já vai ter um combo com o instinto de sobrevivência, né? E o frenesi, você chacoalha a cabeça e ignora influências psicológicas ou sobrenaturais. Bom, então nós escolhemos o nome da personagem, ela se chamará Helena Martins. Seu segredo sombrio, vítima de experimentos médicos. Helena foi vítima de um culto que praticava experimentos de tortura para revelar a verdade além do véu. Ela sobreviveu, mas descobriu que parte desse culto ainda existe. Talvez ligado a figuras de poder, talvez em silêncio nas sombras. Esse segredo aprende e a motiva. Sua dor não foi em vão e ela não descansará até destruir todos os envolvidos. O conceito: uma sobrevivente de uma experiência de sequestro e tortura. O corpo carrega cicatrizes, mas a alma carrega fúria. Sua vida agora é um grito contra aqueles que fizeram dela uma vítima. Então vamos para a ficha da Helena. Em vontade nós escolhemos 2. Helena precisa manter o controle das suas ações. Afinal de contas, ela está muito abalada pelo que ela passou, o sofrimento, né? E ela precisa se manter sempre no controle para concluir o seu objetivo. Em fortitude, nós escolhemos 1. Helena está muito debilitada, mas mesmo assim ela precisa suportar as lesões que ela pode vir a acontecer com ela no decorrer da aventura. E os reflexos, nós escolhemos 0. Helena está muito debilitada pelo tempo que ela passou em cativeiro e sofrendo na mão dos seus captores, as pessoas que a torturaram e acabaram com ela. Fisicamente ela sofreu muito, então escolhemos 0. Em intuição nós escolhemos 1. Helena passou a ter uma intuição um pouco mais apurada, mais aguçada dos seus captores, observava mais as leituras corporais de cada pessoa que a prejudicou. Em razão a gente escolheu 0. Porque Helena não é uma pessoa de investigar nem nada, ela era uma pessoa comum. Achamos melhor então deixar essa parte como 0. Em firmeza, nós escolhemos o número máximo, 3. Porque Helena precisa agir sob muita pressão. Porque o tempo todo a vida vai mostrar dificuldades para ela. Os conflitos, tudo que ela vai ter que passar, ela vai ter que suportar mais do que ela já suportou no cárcere. Para poder ter foco em busca dos seus captores. Então, nós colocamos 3. Em violências, resolvemos colocar 2, pois Helena, depois que saiu do cárcere, ela passou um tempo treinando, já focada em tentar encontrar os seus captores e fazê-los sofrer o máximo que ela puder. Então,
Ela treinou bastante, se preparou muito, então achamos melhor colocar 2 para ela poder engajar em combate. Em percepção, achamos melhor o 1, pois Helena passou a observar mais a situação, a estar mais de olho em tudo que está ao seu redor. Então 1 será muito bom para ela tentar buscar mais as pistas dos seus captores. É diferente de investigar. Então 1 para a Helena, em percepção. Em carisma, nós resolvemos colocar -2. O tempo de cativeiro, o sofrimento que a Helena teve, toda a parte carismática dela foi consumida por tempos de tortura. Em alma, nós escolhemos -1. O tempo de cárcere deixou a Helena muito frágil em tudo. Sua percepção, os experimentos que fizeram com ela, não se sabe quais foram, deixou ela muito frágil. Então as portas do véu está muito sensível na percepção da Helena. A ficha da Helena ficou desta forma: nome Helena Martins, arquétipo Vingador, ocupação estudante, segredo sombrio, vítima de experimentos médicos, desvantagens, juramento de vingança e esquizofrenia, vantagens, percepção aumentada, instinto de sobrevivência e fúria. Relações: Helena tem como relação um professor de boxe. Quando ela conseguiu escapar de seus captores, ela passou um tempo treinando com uma pessoa que a motivou muito. Então temos um relacionamento para ela de 2. Depois ela descobriu uma sobrevivente desses experimentos, uma pessoa igual a ela, só que no caso uma pessoa que está muito quebrada. Mas ela mantém ali uma simpatia por essa pessoa e quer vingar ela também. Então escolhemos aqui uma sobrevivente, colocamos 1. E por último, um contrabandista de armas. Helena precisa ter seus recursos para conseguir catar os seus captores. Como tinha dito, tem os movimentos que todos os jogadores também usam. Aqui vai uma breve passagem sobre os movimentos. Movimento do jogador, né, que é evitar dano, manter o controle, agir sob pressão, suportar lesão, engajar em combate. E temos o influenciar alguém, ler uma pessoa, investigar, ver através da ilusão, observar uma situação e ajudar ou atrapalhar. Cada movimento você sempre vai rolar 2d10 e lá está especificando o que acontece, os resultados. O que você tirar é só apenas seguir o movimento. E assim chegamos ao fim dessa jornada de criação de Kult, a Divindade Perdida. Cada personagem aqui é mais que uma ficha. É uma cicatriz, um segredo, uma sombra que ganha vida na mesa. Passamos por todos os arquétipos, desde os comuns até os iluminados, e vimos como cada escolha carrega um destino diferente. Eu escolhi o Vingador inspirado em Martyrs, porque simboliza o que o Kult tem de mais brutal, né? E verdadeiro, a dor que se transforma em propósito. Mas lembre-se, em Kult não existe heróis, existe apenas sobreviventes, almas quebradas tentando dar sentido a um universo que insiste em ser cruel. A criação do personagem é só o primeiro passo. O próximo será encarar o abismo e descobrir quanto de nós permanece humano depois de olhá-lo de frente. Tem muita coisa para se falar de Kult. No próximo vídeo, tentarei ver algumas pessoas que jogaram uma mesa em que eu narrei para dar a opinião deles do que eles acharam de ter jogado o Kult, o que eles vivenciaram ali com seus personagens, para que eles possam dar as suas opiniões. Agradeço por assistir, nós estamos no começo ainda, né? Peço desculpas por algum erro, alguma coisa que tenha acontecido no decorrer desse vídeo, e seguimos em frente então. Para todos desejo boas rolagens.